super papo. Bom dia, doutor Márcio. Bom dia, Camila. Bom dia, ouvintes da Rádio Volt. Um beijo no coração de todos e muita luz para esse dia. Tradição aqui, doutor, com a gente, o pessoal interagindo com a gente. E assim, eu achei bacana porque chegaram duas perguntas e com o mesmo tema, mais ou menos bem relacionado. Acho que vai nortear um pouco do nosso bate-papo hoje. Quero ver o que você acha. Tem a nossa amiga Amandinha Meirelles, ela falou sobre traumas de infância que refletem na vida adulta. Sim. Por exemplo, com coisas pequenas, como quando a mãe fala o que pode, o que não pode fazer, reprimindo. Acho que tem uma questão também muito com a mulher, né, de reprimir um pouco a sexualidade, reprimir um pouco essa questão, né? Às vezes a gente vê ali o menino, por exemplo, põe a mão no pipi, o pai acha bonito, né? Aí a menina põe a mão na vagina, a mãe acha, ai, tira a mão daí, que coisa feia e tal. Né? Então, já é uma questão de a gente nortear aí o nosso bate-papo de hoje. A Amanda falando sobre traumas de infância. E também já chegou outra pergunta, também com o mesmo tema, doutor. Falando assim, por vezes se vê uma necessidade de aprovação dos pais, às vezes por ter uma infância de educação rígida, outras por não aprovação de atitude dos filhos, desvalidando suas ações, o que gera uma necessidade de aprovação por parte do filho, uma necessidade ou carência. Gostaria que pudesse falar melhor sobre isso e qual seria o melhor caminho e maneira de corrigir e ensiná-los para que não pareça uma rejeição, apenas uma atitude e ação da criança. Aí também, então, acho que dicas, né, dentro desse contexto aí, pra gente, pais, né, nós estamos aí, acho que merece um pouquinho de dica também pra gente não cometer isso com os nossos filhos, né, de não gerar algum trauma emocional neles. Acho que pra hoje tá bacana esse assunto, hein, doutor? Tem muito assunto. A verdade é que a gente não é treinado para ser pai e nem treinado para educar os filhos, né? Nós nascemos, fomos criados às vezes num regime um pouco rígido, e os pais nossos também, os nossos pais também não foram criados, não foram treinados para serem pais. Eles trazem no histórico deles a formação ou a mesma criação, né, que eles tiveram. Às vezes eles querem passar para frente e às vezes por não saber frear, ou frear, não digo frear, mas educar os filhos de forma adequada, eles começam a cobrar dos filhos, às vezes com imposição. E essa imposição, com o passar do tempo, a criança sofrendo com essas imposições, acaba sim gerando um trauma. E esse trauma vai fazer com que essa criança no futuro vá buscar a aprovação de outras pessoas. Então, elas estão sempre em estado de alerta para não cometer erros, né? E elas ficam buscando aprovação o tempo todo. Às vezes quer seja a mulher querendo aprovação do marido, dos pais, né? do patrão, o tempo todo buscando, até dos vizinhos, de amigos mesmo, querendo se mostrar. Eu digo sempre que aquela educação por medo de errar, na verdade é uma doença, né, que nós criamos dentro da gente. Eu digo como doença porque o trauma é uma doença, o trauma dói, ele machuca. Então não deixa de ser uma doença emocional, né, que precisa e tem como ser tratada. Nós procuramos, de certa forma, orientar os pais sobre a presença e a importância do filho e dos filhos terem segurança nos pais. Quando os filhos têm muita segurança nos pais, os pais dizem para eles, olha, não pode fazer isso, eles entendem. Mas quando eles têm medo, por causa da forma com que os pais expõem para eles, né, não pode, criando arquétipos, criando uma divisão entre menino e menina, no sentido, não no sentido de sexualidade, mas no sentido de que o menino pode, mas a menina não pode. Sem explicar, às vezes, porque, e às vezes não é nem motivo para explicar. Deixa acontecer e depois, com o passar do tempo, vai se educando de forma mais tranquila. Hoje mesmo eu tive um caso no consultório de que a criança sente muita ausência do pai e o pai está dentro de casa, né? E ela tem uma carência muito grande. Então eu disse, não adianta você estar dentro de casa de corpo, mas não está dentro de casa presente, né? Então a sua filha tem que ouvir de você, seu pai está aqui.
Nós temos de fazer isso com os nossos filhos. Eu estou aqui, eu sou o seu pai e eu sou a sua mãe. Quando você fala isso, a criança fica mais forte, né? E ela se sente segura, porque ela tem alguém por mim, né? Quando o pai é dislexo, ou desleixado, vamos dizer assim, não dá essa atenção, o filho está sempre inseguro, com dificuldade de se posicionar até, porque ele fica querendo buscar a forma de agradar, a forma de chamar atenção. E às vezes a forma de chamar atenção é fazendo coisas que normalmente não fariam, né? Porque é inconsciente que a criança faz isso. Se a gente não tiver essa presença passiva, essa presença maciça de dizer que nós estamos aqui, a criança cria mesmo um trauma e ela vai levar isso pro resto da vida. E na verdade, 99% das doenças emocionais que nós temos hoje é gerado na infância. É gerado na sua própria formação. Né? Tem essa questão assim, do 0 aos 7 anos, da criação da personalidade da criança, e depois disso, né, ela levar consigo essas experiências, né, o que viveu ali, que fica muito forte. Eu gosto muito desse assunto quando eu digo, porque quando você fala num assunto, assim, as mulheres que são separadas e que estão com filhos pensam, mas e agora? Eu não tenho marido. Primeira coisa, ela tem que separar. O casal tem que separar. O casal separado não significa que os filhos são separados. Quando Jesus dizia assim, o que o homem uniu, né, o que Deus uniu, o homem jamais separa, ele quis dizer de DNA, quis dizer de DNA nos filhos. Então ali ninguém separa. O pai continua sendo pai e a mãe continua sendo mãe. A briga do casal é entre o casal, não entre os filhos. Então há muita eu vejo muito na internet, né, eu não queria que o meu filho parecesse com meu marido, sabe? Então tem essas ideias, sabe? O pai não presta, sabe? O filho não precisa saber disso. Os filhos não precisam saber. É muito importante a criação do filho pelos pais, né? E dos 0 aos 7 anos, o pai é muito mais importante para a formação, para a base da criança do que a mãe. Por quê? Porque o pai, tudo que é fora é pai e tudo que é dentro é mãe. A mãe ensina para as crianças sentimento e emoção. Isso é coisa de mãe, né? E ação e razão é coisa de pai. Então quando o pai mostra, eu estou aqui, eu estou com você, nós vamos fazer isso junto, nós estamos juntos, é tudo fora, né? É o pai que leva o filho para o esporte, com essa, sabe? A gente fala, não é porque é o pai que leva, mas estou dizendo numa guerra, por exemplo, seria vamos comigo que eu estou junto com você, né? Isso deixa o filho mais forte. E quando isso não acontece, ou quando essa presença do pai não acontece, e grande falha também é dos pais, né? Os pais colocam o filho no mundo e saem, acham que não tem obrigação nenhuma. Tem pura obrigação, tem muito mais obrigação de dar atenção para os filhos do que a própria mãe, porque eles são responsáveis pela base da criança. Eu falo, olha, o pai e a mãe um dia vai morrer, e que Deus deixa que isso aconteça primeiro, que os pais morram primeiro do que os filhos, né? Porque para os filhos, os pais perderem os filhos primeiro é muito triste, mas pela lei da ordem e lei do amor, os pais vão primeiro. E esse filho no mundo, como é que ele vai ficar se ele não recebeu essa base com segurança, com firmeza, com coragem, para enfrentar a vida lá fora? Quer dizer, os traumas que foram gerados em mim quando criança vai fazer eu ficar, eu chamo de a síndrome do cachorro vira-lata, né? Pedindo sempre a bênção para os outros, né? Pedindo sempre amor, né? Implorando carinho, implorando atenção, implorando ser aprovado o tempo todo, querendo ser o bonzinho o tempo todo para receber a aprovação das pessoas. Quer dizer, nós fazíamos isso como criança porque tínhamos medo dos pais. Sabíamos que nossos pais poderiam, em certo momento, até bater na gente, né? Porque acontecia muito isso. Ou gritaria, ou briga. Então, por medo, a gente recuava. E esse recuo nós vamos levar para o resto da vida, se não for tratado, né? Hoje, graças a Deus, tem tratamentos para isso, né? Da acupuntura emocional, como constelação familiar, que vai se libertando você desses sentimentos de inferioridade, né, em relação às pessoas, porque é um sentimento de baixa estima, né? E esse sentimento de baixa estima nada mais é do que sentimento de inferioridade, né? Exato. E você quer se mostrar
o melhor possível para ser aceito naquele meio. É difícil isso, é fogo, não é fácil. Doutor Márcio, eu acho que às vezes os ouvintes se perguntam assim, de onde que vem esse conhecimento, né? De quais estudos, quem que fala isso, né? Vamos embasar um pouquinho a nossa conversa. É lógico que a experiência, né, é uma das grandes quer dizer, é uma grande escola, né? Existe alguns estudos, né, que você se afina mais, né? Eu passei por várias escolas, vários estudos e busquei o autocrescimento em mim mesmo. Todo terapeuta ele faz isso, ele procura primeiro se tratar, né, se autoconhecer, para depois poder ajudar as pessoas, né? Então, constelação familiar, você conhece aí e pode procurar, você vai conhecer muita coisa sobre Bert Helling, né, que foi o criador da constelação familiar, e eu acredito que hoje eu fiz programação neurolinguística avançado, fiz vários cursos e que me ajudou muito na relação com as pessoas, mas quando se fala em lei da ordem, lei do amor, lei da ajuda, né, a ordem da ajuda, por exemplo, são termos relacionados aí à constelação familiar. E a constelação familiar, ela me deu muito embasamento nessa própria relação, né, com os filhos mesmo, né? Eu tenho, como você já sabe, eu já tenho filhos de 30 anos de idade e nosso relacionamento é muito bom. E eu me separei da mãe deles também, mas a relação que nós temos é incrível, se você não dá nem para acreditar, mas é uma relação de que ele sabe, esse é o meu pai. Então, mesmo longe, ele sabe, esse é o meu pai, né? Porque eu fui pai. Né? Eu digo que há poucos dias, pouca gente sabe, eu perdi minha mãe há poucos dias e não divulguei, lógico, não é uma mania minha, que é uma coisa nossa. Eu acho que ninguém precisa sentir essa dor por mim, essa dor é só nossa, o luto é só nosso, né? Mas minha mulher lembrou de uma coisa que eu falei dentro de casa a hora que eu cheguei, que eu fiquei sabendo que a minha mãe tinha falecido. Eu falei para ela, olha, eu tô com o coração em paz, porque eu fui bom filho, né? E fui bom pai, sou bom pai, fui bom filho, e eu tenho certeza que minha mãe só levou alegria de mim, porque eu procurei dar o meu melhor a vida inteira. Então, assim, esse sentimento surge porque você já começa a trabalhar isso há muitos anos. Quer dizer, minha mãe estava no lugar de mãe, sempre foi mãe, meu pai sempre foi pai, mas eles me deram o melhor que eles poderiam me dar, e me deram melhor ainda, que me deram a vida, né? E eu devo isso a eles. Então tem isso, né? A acupuntura emocional, né, foi criada por um senhor chamado Gary Gray, e que é também uma das técnicas hoje de cura, né? Aí nós temos aí os florais, temos aí as homeopatias, que mexem também, e é interessante que cada uma mexe num campo, né? E esses campos se complementam. É verdade, então, né? O floral também é uma questão interessante da gente comentar, né, doutor Márcio? Está crescendo, assim a gente vê. Inclusive, esses dias eu entrei na Curar e tinha lá vários florais para pet, para cachorro, né? O pessoal vira e mexe e me pergunta, Camilo, o que é o floral? O floral nada mais é do que remédio feito de flores. Toda flor, ela emana uma energia. E dependendo da flor, ela tem uma cor. A energia dela, isso é lógico, isso a gente não é visível, né? No espectro que a gente não consegue enxergar, mas a flor, ela mantém uma energia, ela vira uma energia, e nossa aura, ela tem cores também, e às vezes essa cor, vamos dizer assim, essa cor está desbotada, né? E ali vive umas emoções, e quando você absorve o floral, ela repõe essas cores, vamos dizer assim, e você começa a se refazer também seu campo vibratório e campo energético. É basicamente isso. São remédios energéticos feitos de flores, né? Ela não somente a flor, mas para você fazer um floral, né, você depende de astrologia, você depende do dia, depende da época, depende da lua, depende do sol, porque a lua não interfere no mar, né? Então, você imagina, na plantação também, então na flor também. Então você colhe no melhor momento da flor. E ali você faz a sua essência floral. E tem toda aí uma alquimia para você estar preparando essa essência floral.
Eu acho a alquimia até bem mais, é muito mais aprofundada do que a própria homeopatia, né? Apesar de que a homeopatia, o estudo dela tem mais de 200 anos, mas a floral, a ciência do floral, ela é bem mais profunda no sentido de fabricação, de produção, de captar aquele momento energético do que a própria homeopatia. Verdade. E assim, né, voltando ao tema, assim, que é a questão da educação, dos traumas, né? É um tema extremamente bacana, né? O Dr. Márcio falou aí, então, de ferramentas que podem ser usadas para a gente combater os traumas aí que a gente vive na infância, que são essas memórias que ficam no nosso corpo também, como a gente já falou aqui, né, Dr. Márcio, sobre os chakras absorverem essas memórias e ficarem ali nos chakras, né? Qual que é essa relação, assim, desses traumas vividos na infância com os chakras? Então, como se eles criam uma mancha, né, na aura, né? Então o chakra absorve essa emoção. Você lembra que eu falei para você da última vez sobre o porquê, como você absorve uma informação? Essa informação vai para você em comprimento de ondas, né? É traduzida através do axônio. Quando chega no neurônio, ela se transforma em luz, né? Esse impulso elétrico se transforma em luz e ele vai ser depositado num campo que é responsável por aquela emoção, né? E dependendo do trauma que você recebe, principalmente quando vem de uma forma agressiva, ela vai te estacionar no chakra da base, que é a base que te mantém em pé. Ali ela já vai te enfraquecendo, e com o passar dos anos, esse enfraquecimento vai aumentando, porque você vai adquirindo outros traumas. E a vida, ela é feita de traumas. Como é que você resolve? Aí que é uma outra circunstância, né? Como eu absorvo essa informação e vou responder, né, de forma adequada e não de forma impulsiva, né? Então, você começa, com o passar dos anos, com o passar dos florais que você vai absorvendo, vai tomando na sua vida, com os trabalhos que vão trabalhando os traumas, medos, essas manchas, elas vão se dissolvendo. Então, uma informação ou uma frase que você ouvia minha no ano passado e te chocava, hoje você ouve e você não sente mais nada, ela não te choca mais. Por quê? Porque houve de você um amadurecimento, né? Voltando só um pouquinho no tema das crianças, Camila, né? Eu gosto muito de falar da responsabilidade que nós pais temos com nossos filhos, né? De poder estar lembrando que os filhos, eu lembro, imagina você, eu já vi, há pouco tempo eu estava passando num shopping e vi a mãe apontando o dedo para uma criança, falando: eu vou te deixar aqui sozinho. Imagina o que passa na cabeça da criança, uma mãe falando isso para ela no meio de um shopping, né? Ela olhar: eu vou te deixar aqui sozinho. Olha o que ela acabou de colocar na cabeça daquela criança, né? Então você coloca até a mão na testa e fala: meu Deus do céu, né? Porque naquele momento você tem que dizer: vem cá, eu estou aqui com você, né? Você está comigo aqui. Uma criança fez birra, ela fez birra porque é criança. Se fosse adulto, não estava fazendo. Se tivesse uma maneira de um entendimento mais maduro, ou que seja mais crescido, não ia estar fazendo. Então, os pais hoje querem frear as crianças, esfreiam as crianças, às vezes por medo, né? As crianças às vezes fazem uma birra e ficam chorando no canto lá, e os pais ficam na sala, deixam ela chorar até cansar de chorar. Nossa, nessa hora, vai lá, pega ela, abraça, o papai está aqui. Então eu faço muito isso. Quando a minha faz gracinha, que ela corre pro quarto, começa a chorar, aí eu dou uma olhadinha, levanto, vou lá, então vem cá comigo. Vem. Isso é bom, essas dicas práticas. Porque ela te abraça e fala: meu pai está aqui comigo, meu pai não me abandonou. Né? E ali ela já calma, já para de chorar, já para de fazer birra. Aí a gente fala: papai, agora não pode fazer, mas vamos. A gente sai conversando e ela já vai crescendo. Eu lembro que quando eu tive meu primeiro filho, eu passava muita dificuldade, os meus filhos, e minha mulher um dia falou para mim: você nunca fala para eles que você não tem dinheiro para comprar as coisas, você fala que vai dar. Aí eu falava assim, eu falei para ela assim: é porque quando eu falava para eles queriam alguma coisa e eu dizia para ele: papai vai comprar para você, ele vai esquecer com o tempo daquilo, porque eu não tenho dinheiro para comprar, mas ele vai sentir: meu pai vai me dar. E ele não vai me cobrar depois a falta dele não ter dado.
O importante é a emoção que ele teve naquele momento. Se eu falo para ele, eu não tenho dinheiro, não tenho como te dar, a vida está difícil, você não... Imagina o que é que eu estou enfiando na cabeça dessa criança. Sentimento de escassez, sentimento de pobreza, sentimento de dificuldade. O que eu fiz antes? Eu falei para ele, não, papai vai te dar. Ele falou assim, meu pai vai me dar. Qual foi a sensação que eu dei para ele? Que ele conseguiu, que ele conquistou, que ele ganhou. Bacana. Aí teve um dia que a moça falou assim, mas você não acha pecado? Eu falei, não, pecado? Então você está precisando de ajuda. Porque o pecado está na sua cabeça. Né? Deus não está olhando para mim lá e dizendo que vai me acusar por isso, não. Ele está vendo a emoção que o meu filho está sentindo ali agora. É uma sensação de bem, uma sensação de bom. Então, assim, eu nunca procurei passar para os meus filhos a dificuldade que eu estava passando. Eles nunca souberam. Né? Eu passei muita dificuldade no começo, né? Porque eu estou com 50, mas eu casei muito novinho, casei com 22 anos. E passamos muita dificuldade, fomos morar em São Paulo. Mas assim, né, eu trabalhava de empregado, né, em empresas, né, e eu pegava 2 pão de manhã para levar, para juntar, e pão da tarde da empresa também, para levar 2 pão para eles comerem no outro dia. Quer dizer, a vida não foi fácil, mas eu nunca falei isso para eles. Tanto que hoje está muito bem de vida, né, um profissional que se formou na área de propaganda e marketing, mas acabou indo para o banco. E tem um filho meu que é o mais novo, está terminando odontologia, né? E assim, não tiveram esse sentimento de que eu sou pobre, né? Eu não deixei isso acontecer com eles quando criança. Então eles encararam a vida. E outra coisa, por mérito deles, né? Mas ótimo, doutor. É dessa forma. Ótimo, lindo ensinamento mesmo, assim, várias dicas práticas que a gente pode colocar em prática mesmo. Né? Lembrando aqui, né, porque a faculdade deles eu nem precisei de pagar, eles correram atrás e conquistaram esse espaço. Lógico, de vez em quando a gente dá uma ajuda quando precisa, mas é raro também eles sentirem necessidade. Então, assim, é só para relatar aqui, para deixar claro para as pessoas que eles fizeram por conta deles. Olha aí para você ver, que bacana, né? É muito importante esse tema aí, a educação, e é o princípio de tudo, né, doutor Márcio? A gente traz aí, eu falo muito que assim, nós somos o resultado de todas as experiências que a gente já teve ao longo da nossa vida, né? Muito certo isso, né, Camila? Isso é muito certo. A vida, ela machuca, mas também ela dá coisas boas pra gente, né? E lembrando bem que, né, nós não somos um corpo físico que estamos tendo uma experiência espiritual, né? Nós somos um corpo espiritual que eventualmente temos uma experiência física, que é essa agora. Então, tem um problema como todo mundo tem, entendeu? Algumas situações eu consigo resolver de forma mais tranquila, até por causa do preparo, mas sinto dores, como todo mundo sente, né? Mas a gente consegue se manter um pouco mais seguro e equilibrado por causa dos aprendizados. É bacana mesmo. E realmente, né, doutor Márcio, quando a gente cresce mais seguro, isso reflete em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa atuação. E é interessante que aquilo que você se machucava muito, que você se magoava, isso vai sumindo de você. Então, assim, não é que você fica mais forte e nem que você fica imune, mas você entende mais a situação, entende mais as pessoas. A gente sabe que quando a gente tem que dar uma sacudida em alguém, fala, escuta, calma, por aí, né? Isso eu faço muito em consultório. Né? A gente está sempre dando aquela sacudida, mas sempre no bom sentido, sempre dizendo que... E eu nunca me coloquei acima dos meus pacientes, como Deus para eles, não. Eu sempre disse para eles, olha, eu passei pela mesma situação, né? Principalmente quando eu passei mesmo, eu falo, eu passei por essa situação. Às vezes eu falo coisas da minha própria vida para deixar eles tranquilos. Eu falo, olha, aconteceu comigo assim, eu fiz assim, assado, mas hoje eu sei o caminho melhor, entendeu? E eles ficam tranquilos porque eles começam a se identificar. Eles começam a não ver a gente como Deus, mas ver a gente como um amigo que passou por muitos problemas, que conseguiu crescer e que possa hoje estar orientando, estar ajudando as pessoas por causa desse preparo, porque nós buscamos isso a vida inteira. É o meu trabalho. Sim. Hoje, né? Mas não foi provocado esse trabalho, nem foi mirado, não. Eu vou ser um terapeuta, não. Foi acontecendo. De tanto buscar, você acaba virando. Né? Doutor Márcio, eu gostei daquela frase que você pôs lá no grupo. Inclusive, quem quiser participar do grupo pode te mandar aí, né? O grupo, o Dr. Márcio montou um grupo no WhatsApp aí para
reunir pessoas com pensamentos afins, né? Ele está sempre colocando as novidades ali do consultório, o que está rolando. E ele falou que colocou uma frase assim que a era da cura energética chegou, né? Que é assim, realmente, dentro do que você falou aí, nós somos seres espirituais tendo vivências terrenas, terrestres aqui, físicas, né? E tudo a ver com esse despertar, eu acho que está alcançando cada vez mais pessoas. Um exemplo é a nossa oportunidade de estar aqui, né, ao vivo, debatendo aí esse tema que é super importante para a gente despertar mesmo, que não é só esse corpo físico, né? Tem esses corpos emocionais, os corpos astrais que a gente tem que trabalhar, né? E são através desse tipo de terapia, a gente não encontra isso num consultório médico. Não encontro. O interessante é que as pessoas que rejeitam muito essa ideia hoje, elas acontece, algumas pessoas rejeitam esse tipo de energia, né? Mas um dia pode precisar. E eu tenho muitos casos em consultório de pessoas que falavam, olha, eu não consegui aceitar essa ideia, mas é real, né? Eles mexem você em campos, né? Então nós temos os campos da medicina tradicional, nós temos o campo da medicina energética, né? E essas medicinas já se completam, o ser humano ele se completa como um todo, né? Então tem a medicina espírita também, né? Terapêutica da cura. É muito legal esses temas aparecendo aí também de novidade, né? Acabou de aparecer aqui agora um tema, um tema medicina espírita, né? Dentro desse caminho espiritualista, digamos assim, né, onde a gente reconhece que há um corpo espiritual, que a gente tem vivências aqui, né, fora desse corpo terrestre, acho que o espiritismo aí é um primeiro degrau do conhecimento, assim. Eu digo assim, né, é uma introdução para a gente ver esse mundo astral de uma forma assim, a gente já conseguir ter um contato com ele, né? Eu já falava muito sobre aura, estudava muito sobre aura, chakras, já tinha um conhecimento prévio quando eu vim conhecer a doutrina espírita, né? E eu fui fazer um estudo e quando eu vi eles começaram a falar de aura e chakra, eu falei, gente, então, porque assim, na minha vida aconteceu muito isso, né? Eu quando era muito criancinha, eu não conhecia a acupuntura e me vi colocando agulha nas pessoas, né? E assim, depois eu virei um acupunturista. Quer dizer, não mirei, não direcionei e de repente aconteceu. Então, eu quando era criança eu via muitos quadros, né, de gravuras alquímicas mesmo, né? E hoje eu leio gravuras alquímicas e é muito interessante porque eu não tinha conhecimento, né? Eu morava no interior do estado do Rio de Janeiro, né? Meu pai não era tão católico, mas também nunca foi religioso. Mas minha mãe era bastante católica, bastante presente. Mas assim, não tive outra ajuda a não ser eu mesmo buscar sozinho aí esse caminho de conhecimentos energéticos, que não foi fácil. Imagina, é uma luta danada, né? Doutor Márcio, vamos encerrando por aqui, o nosso tempo extrapolou aí já, é sempre um prazer estar aqui conversando, o tempo passa muito rápido, mas muito bacana o tema hoje, aí a gente falou sobre traumas de infância, né? Algumas ferramentas, dentre elas eu acho que a constelação familiar, dentro do que a gente relatou aqui, eu acho que é uma questão que pode ajudar muito, né? Dentro dessa questão aí de trabalhar esses traumas vividos aí, o que a gente traz nos nossos chakras, nas nossas emoções aí da nossa infância, alguns momentos, né, que a gente não gostou, fica ali incrustado, às vezes reflete no nosso relacionamento, na nossa vida profissional. Tem aí a constelação familiar, então essa semana o senhor está até fazendo uma oferta e uma promoção, né? A gente está fazendo uma promoção, estou cobrando a metade do preço para as pessoas que quiserem constelar esse final de semana. Com a gente vai ser individual a constelação, mas é só ligar lá no consultório que a gente pode estar agendando. Vai ser somente no sábado, um sábado por mês. Eu vou ver se eu abro essa promoção até para as pessoas mesmo conhecerem mais. É verdade. Mais. E está aberta. A outra coisa que eu queria deixar, um recado que eu gostaria de passar para as pessoas, Camila, é que as pessoas elas lembrassem que elas foram crianças um dia, né? E que se elas gostariam de ser tratadas como elas tratam as crianças.
Então, se coloca no lugar das crianças e lembre, você foi criança um dia, né? E se coloque no lugar dos teus filhos e comece a fazer uma comparação se foi bom para você. Lembre-se, né, um dia, se nós ficarmos muito velhinhos e não dar conta mais de andar, quem vai poder e vai ter que cuidar da gente são os nossos filhos. E se nós darmos amor para eles, com certeza eles vão te dar amor no final da vida também, né? Então, faça isso. Veja seus filhos com o olhar de pai e de mãe. E sempre que for falar, chamar a atenção dos seus filhos, nunca fale olhando para baixo. Agacha e fala na mesma altura deles, para que eles percebam que você está junto com eles. Que quando você fala e eles olham para cima e você grita com eles, eles se sentem muito pequenos. Eles vão passar por muito medo na vida. Então, abaixa junto com eles, porque eles vão ficar na mesma altura, não na mesma altura que você, porque você sempre vai ser mãe, sempre pai, sempre maior do que os filhos, mas eles vão poder falar com as pessoas de fora de igual para igual, sem ter aí a síndrome do cachorrinho vira-lata. Olha aí, que bacana, muito, muito bacana. Eu vou falar para vocês que eu estou gostando muito do programa Desperte aqui. Cada tema que a gente está trazendo é uma delícia só. Essa semana a gente já falou sobre agroecologia, meio ambiente. Agora o Dr. Márcio aqui complementando assim, como a gente pode curar aí as nossas mazelas, né? Sempre procurando evoluir, se tornar uma pessoa melhor. Dr. Márcio, muito obrigada. Semana que vem tem mais Dr. Márcio Amorim aqui no programa Desperte. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Obrigado, um beijo, Camila, um beijo aos ouvintes da rádio. E semana que vem nós estamos aqui, com certeza. Isso aí, galera. Beijo, beijo. Então, você que está ouvindo a gente aí, gostou da entrevista, já está com várias perguntas, vários temas aqui para a gente debater com o Dr. Márcio. Entre em contato com a gente, manda aí a sua mensagem, a sua sugestão, deixa seu comentário aí, fala para nós o que você tem achado aí dessa participação. Quarta-feira que vem tem mais e o programa Desperte volta amanhã a partir das 10 horas da manhã aqui no seu canal inteligente, a Rádio Volt de Araxá. Galera, beijo, beijo e até amanhã.